Esse vai ser mais um vídeo no tradicional, pois a Artix me enviou alguns de seus marcadores de acrílico para eu estar testando nesse vídeo. Esse é um kit que vem com 48 cores e também com algumas pontas extras. Elas têm uma forma redonda de 3 mm. Para a tinta sair, você deve azeitar elas antes de usar e apertar no papel. Como a ponta não é de pincel, então não vai ter muita diferença na pressão do traço, caso você desenhe com mais ou menos força. Eu fiz os testes das cores colocando o nome de cada uma delas no papel para saber o tom exato. E algo que me surpreendeu é que a cor da tampa realmente se parece com a cor da tinta. E quando ela se seca, o tom dela vai ficar um pouco diferente. Assim que fazer esses testes é bem útil para você visualizar e escolher as cores que vai usar no seu desenho. E eu não sou muito boa em gravar vídeos no tradicional, assim que perdão se o ângulo da câmera estiver ruim ou estiver tremendo em alguns momentos do vídeo. E agora, para testar elas em um desenho, eu fiz uma fanart do protagonista de Haikyuu e vou utilizar os marcadores em meu sketchbook. O legal de marcadores de acrílico é que você pode usar para pintar qualquer superfície, como vidro, madeira ou tecidos, o que é ótimo se você gosta de customizar diferentes objetos. Eu tentei fazer o desenho apenas do rosto do personagem e que seja grande, já que parece ser bem difícil fazer detalhes pequenos com as pontas desses marcadores, o qual foi uma das minhas maiores dificuldades neste desenho. Mas podemos dizer que eu não estava muito confiante nesse início, pois o rascunho não me agradou muito e o papel começou a soltar alguns pelinhos. Não sei se isso é por causa do marcador em si ou da gramatura do papel. Poderia ter sido porque eu não ajeitei muito a tinta antes de pintar, então causou com que ficasse alguns pelinhos no desenho, mas nada que estrague ou deixe o desenho ruim. A tinta também parece criar um tipo de camada por cima do papel, e você consegue sentir a textura quando passa a mão. E diferente dos marcadores de álcool, a tinta não passa para o outro lado do papel, e tem um cobrimento muito bom das coisas que está debaixo, como por exemplo, as marcas de lápis do rascunho. Então eu tive que ter cuidado para não pintar algumas linhas importantes que dividem as partes do desenho. E outra coisa que eu tinha que me acostumar era esperar a tinta secar. Demora muito, mas ainda leva um tempinho. Isso causou que eu manchasse minha mão várias vezes durante o processo, mas pelo menos não manchou o desenho, que é a parte mais importante. Assim que você deve ter um pouquinho de paciência quando for pintar com esses marcadores. E é bem divertido fazer várias camadas com esses marcadores, já que qualquer cor cobre a de baixo, e a superfície delas fica bem lisa quando você passa um marcador por cima do outro. Eu achei bem confortável de desenhar. O estilo da pintura normalmente vai ser parecido com aqueles estilos de anime, onde as sombras normalmente têm uma borda dura, algo que não me incomoda, pois parece um pouco com a forma que eu faço as minhas pinturas no digital. Como as cores são bem opacas, é difícil misturar elas e fazer algum gradiente, mas eu vi alguns vídeos de artistas usando um pincel para misturar a tinta antes de secar, mas eu não tinha um pincel para testar isso, infelizmente. Em todo o processo eu estava testando coisas diferentes. Como eu não estava gostando muito do desenho, usei essa oportunidade para brincar sem ter medo do resultado final. Assim que tentei usar algumas cores de vermelho para fazer a sombra e depois o roxo para ver se as cores iriam combinar um pouco mais. Na parte da roupa, eu não queria deixar que fosse apenas preto, então tentei deixar algumas partes como cinza para ser a parte mais clara que está pegando a luz. Eu também acho que não gostei muito das cores que eu usei, pois a pele e o cabelo ficaram em um tom parecido. Eu iria mudar algumas cores caso eu pintasse novamente esse desenho. Tem um monte de tom de cor que veio na caixa que parece ficar bem bonitas no desenho, inclusive algumas cores metálicas que brilham na luz. Uma cor que é de prata e outra de ouro, o que eu achei muito legal. Apenas não sei em qual oportunidade eu poderia usar essas cores em algum desenho, mas quero muito testar elas no futuro. Tentei usar os marcadores para fazer a line art, mas acabou não dando muito certo por causa da ponta e eu não conseguia ter muito controle do traço. Assim que eu fiz um pouco a line art do cabelo e depois passei uma caneta preta normal para dar mais acabamento. Apesar de ser divertido usar os marcadores, eu não estava gostando muito do desenho, o que estava me deixando um pouco irritada. Até pensei em desistir na metade, mas eu queria ver o resultado final e penso que vou aprender melhor se eu terminar o desenho e observar as coisas que eu não gostei que não deram certo para melhorar no próximo desenho. Como essa é a primeira vez que eu estou usando material de acrílico, então dificilmente o primeiro desenho vai sair como eu quero. O que está tudo bem, pois é bem normal você não saber muito quando está começando com um novo material de desenho. E isso pode se aplicar a qualquer coisa que você esteja começando agora, principalmente se você estiver começando no desenho. Seus primeiros desenhos talvez não saiam como você quer, mas se você continuar estudando e praticando, é claro que você vai chegar onde você quer chegar. Assim que não desista, você consegue! Eu
penso que esses marcadores são ótimos para fazer o cobrimento de áreas maiores por causa de sua ponta e que a tinta é bem opaca. Então não é necessário colocar muitas camadas para cobrir todas as áreas brancas do papel. Também penso que elas são boas para fazer uma line art colorida quando eu tiver mais controle com a ponta do marcador. Algo que eu vou conseguir se eu continuar desenhando com elas. E esse é o resultado final do desenho, até que ele não ficou tão ruim. Mas me diga o que acharam. Eu vou deixar o link dos marcadores na descrição caso vocês quiserem comprar. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e espero te ver no próximo!